Olá, no programa Nossa Entidade de hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma instituição não governamental que atende cerca de 150 crianças de baixa renda em Santo André, na Grande São Paulo. Aqui com a gente hoje as representantes da ONG Todo Mundo Feliz, Bárbara Popp, que é vice-presidente, Érica Nogueira da Silva, que é fundadora e coordenadora, e Raul Nogueira Filho, que é tesoureiro. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. E eu queria entender, Érica, como é que surgiu essa veia voluntária aí e para o terceiro setor? Como é que você se descobriu nesse meio? Você é artista plástica, né? Sim, sou artista plástica. Surgiu, na verdade, fazendo um trabalho voluntário como artista plástica, né, dando aula de artes, numa ONG que hoje em dia até mudou o nome um pouquinho, né, o atendimento. Mas, dando aula de artes numa ONG, a gente pensou, vamos também começar uma ONG, já que a gente tem um local disponível para isso, né? Então, foi daí que surgiu a ideia. E aí vocês buscaram uma casa, descobriram um local para começar a ONG? Como é que foi isso? Não, o trabalho tinha começado há um tempo atrás, dentro da comunidade, né? A fundadora da entidade, na verdade, é a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, né, do bairro de Mirandópolis, e a própria igreja tinha um trabalho lá dominical, era um trabalho da igreja dentro da comunidade, a gente chama aquela no escadão, né, da comunidade, e a gente, depois de um tempo, esse grupo alugou um imóvel que ficava a um quarteirão, mais ou menos, da comunidade de Tamarutaca, e daí a gente, poxa vida, fica esse imóvel fechado a semana toda, sendo que a gente tem toda essa demanda, toda essa necessidade que a gente via, né, aos domingos no local. E a gente, então, pode fazer alguma coisa. Aí, comparando com outro local que a gente tinha lá, a experiência um pouco, era tão pequenininho, tão menor até, né, o local, a gente falou, poxa, o local que a gente tem, mesmo que não seja muito grande, ele atende para a gente começar uma turminha, né? E daí foi aí que surgiu a ideia. E aí você conheceu a Bárbara, começou junto com a Bárbara. Como é que foi essa história, Bárbara? Na verdade, a gente frequenta a mesma igreja. Então, esse trabalho que ela falou, a gente fazia aos domingos. Então, a gente saía aqui de São Paulo e ia até Santo André e desenvolvia um trabalho de evangelismo pela igreja dentro da comunidade, no escadão com as crianças. E isso a gente já vinha fazendo há 1 ano, 2, quando a Érica chegou na igreja. E aí eu comecei a trabalhar num outro projeto social dentro da comunidade de São Remo, atrás da USP, de uma outra igreja, na nossa denominação, só que de um outro concílio, que tinha um trabalho de pré-escola dentro de uma associação de moradores. E a partir dessa ideia, a gente pensou em levar esse projeto lá para Santo André. Então, aí a gente juntou as pessoas, eu, a Érica, mais algumas pessoas da igreja, e começamos, como ela falou, com uma turminha só de 15 crianças. E aí a entidade nasceu depois de um tempo, quando a gente conseguiu fazer um estatuto, fazer um regimento, para conseguir oficializar. E hoje a gente tem um atendimento bem mais robusto do que naquele momento. Quer dizer, começou pequenininho e ao longo do tempo, são quantos anos já? 15? 16 anos. Quer dizer, ao longo desse tempo foi crescendo e aumentando o número de crianças e de atendimento também, isso, né? Isso. E o Raul começou como nessa história, né? Também no voluntariado, ajudando na parte financeira, como é que foi isso? No princípio, né, uma da situação real, eu sou pai da Érica, e há o envolvimento de família, não só do corpo da igreja, mas o envolvimento de família. Então eu não posso dizer que eu sou um fundador da primeira, mas eu sou da segunda leva, justamente a retaguarda. Eu participo desde o início. Quando se fala a respeito da casa que foi alugada, ela precisava de reforma, ela precisava, vamos dizer assim, aquela caiada inicial para você receber as primeiras crianças. Então a gente já participa de tudo isso. E o envolvimento vem portanto, desde o princípio. Hoje sou tesoureiro, já passei pela presidência, tive sendo o terceiro presidente da entidade e sempre tendo essa visão de ir para frente. Exemplo, Bárbara, que é fundadora, hoje é vice-presidente, e é um passo natural, um preparo natural para que se você alcance a presidência, ou seja, há renovação. Hoje o presidente atual, o Walter, ele é relativamente novo no ambiente, é jovem pela idade, ele, a esposa, a filhinha, e ao mesmo tempo ele teve esse preparo para assumir a presidência, que foi de agora, né? Poucos dias atrás. A primeira reunião foi dias atrás, né? Com esse novo comando. Foi quando eu segui para a tesouraria.
Quer dizer, Então, as pessoas vão envolvimento circulando aí por várias áreas e Isso. experimentando e renovando também a A administração. ideia é justamente isso. Isso é muito importante nós formarmos quem vem pela frente, pelo futuro. Isso, a gente tem um vídeo da instituição, vamos dar uma olhadinha? Vem, pessoal, conhecer mais o nosso trabalho. O nosso site é www.todomundofeliz.org.br. O nosso telefone é 4990-2444 e a gente está em todas as redes sociais. No Facebook, no YouTube, a gente tem também um canal, Instagram, Twitter. E a gente espera que você, conhecendo mais o nosso trabalho, você se interesse em fazer parte conosco do nosso atendimento de fazer o mundo melhor. Oi, eu sou a Érica, coordenadora da Todo Mundo Feliz. A Todo Mundo Feliz é uma entidade social que atende 145 crianças da comunidade de Tamarutaca, que é uma comunidade de baixa renda, né? E as famílias que nós atendemos precisam do atendimento integral para suas crianças. A gente agora em 2018 completou 16 anos de fundação e hoje a gente tem atendimento para 105 crianças de educação infantil, são crianças de 1 ano até 5 anos e meio. Quando elas concluem a educação infantil, elas vão para o primeiro ano do ensino fundamental. A gente também tem um outro programa, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças que estejam no ensino fundamental. E no outro horário em que não estão na escola, eles têm atendimento complementar. Então, eles têm aula de informática, tem aula de música, tem aula de desenho, tem aula de espanhol. São diversas atividades complementares com o intuito de fortalecer o vínculo familiar, né? Com seus familiares e também fortalecer os relacionamentos entre os colegas e tirá-los de uma situação de rua. A gente aos sábados também tem aula de dança e circo, todos os sábados, e também de jiu-jitsu. Além desses atendimentos com as crianças, né? A gente tem um atendimento com as famílias dessas crianças que são atendidas. Eles têm encontros com famílias, dia da família, ação social. Para que isso? Para fortalecer e envolver as famílias no nosso atendimento, mas também na vida de cada criança. A gente espera que com esse vídeo você possa conhecer um pouquinho do nosso trabalho e venha fazer parte do nosso sonho de fazer o mundo mais feliz. Legal. Quando vocês começaram, a demanda inicial era atender berçário, não era isso? Isso, a gente fez uma pesquisa, né, na comunidade, isso foi no ano de 2000, para conhecer a necessidade da comunidade, não sair abrindo qualquer tipo de atendimento, né? E a gente descobriu a necessidade do berçário porque sempre tem criança nascendo e não, a prefeitura, as ONGs do entorno não conseguem atender essa demanda. Mas a gente não tinha o local adequado para isso, a gente não tinha um espaço para um berçário, então a gente começou uma turminha de 2 e 3 anos, com crianças, né, de 2 e 3 anos, que já atendia melhor para essa faixa etária, né, o espaço que a gente tinha, e foi por isso da idade. E o nosso sonho sempre continua sendo o berçário e esse ano agora foi a nossa primeira turma. A gente começou a nossa primeira turminha de berçário agora. E aí vocês estão falando de que idade aí? De que... Agora a gente está atendendo crianças de 1 ano e o plano é para o ano que vem diminuir um pouquinho mais essa faixa etária, porque hoje a gente já tem mais condição para atender, né? Isso aí é para poder pegar as mães que saem da licença maternidade, querem voltar para o mercado de trabalho e não tem onde deixar as crianças, né? Isso é um problema bem grave. Você é pedagoga, né? Formou em pedagogia e conseguiu assim desenvolver um projeto, pensar quando começou a montar a ONG numa educação diferente, numa base diferente para essas crianças, porque são crianças que são de baixa renda, né? Vem de uma comunidade carente com várias demandas, né? O que você imaginava de diferente para essa instituição? Eu acho que quando a gente vai para a faculdade, a gente sempre tem um sonho, né? De construir uma escola diferente, um projeto diferente. E conforme eu fui me envolvendo, principalmente no primeiro trabalho lá na São Remo e tendo contato mais com as crianças, a gente vai vendo todas as necessidades de formação. E, de fato, na educação infantil, a ideia de desenvolvimento integral é muito forte. Então, juntando com a Érica, que vem da parte de arte,
artes, que a gente considera também fundamental para a formação das crianças, a gente acredita que o fortalecimento de vínculos com as famílias são muito importantes também, porque é uma forma de você dar para essa criança também a base em casa. Então, o nosso trabalho com as famílias é tão ou mais importante do que o que a gente faz com as crianças, para que elas possam também ter esse desenvolvimento nas suas casas, né? E como é que é esse trabalho com as famílias? Então, como a Érica disse, nós temos encontros com as famílias, então as educadoras todo ano têm um projeto, um tema que é desenvolvido com as famílias. Os voluntários, que são vários, né, que atuam na entidade, ajudam muito nesses dias, porque são momentos em que a gente pode estar em contato com essas famílias, fazendo dinâmicas, entendendo melhor a realidade deles. No dia que a gente tem o Cine Família, que é uma atividade que a gente tem todo ano, onde a gente pega todas as famílias e as crianças e traz aqui para São Paulo, na sede da nossa igreja. Então, esse é um dia para que a família, junto com a sua criança, assista a um desenho, que normalmente tem um cunho de reflexão, onde depois a gente faz um debate, tome um lanche, faça uma atividade familiar com as suas crianças. E isso a gente vai vendo ao longo do tempo, que vai fazendo toda a diferença, né? Para o crescimento dessas crianças e para o fortalecimento das famílias também. E às vezes são atividades simples, né? Assistir um filme, mas que mesmo a pessoa tendo uma televisão em casa, às vezes a família não se reúne para assistir um filme junto. O pai assiste a atividade que ele quer, o filho a dele, né? O desenho, o filme dele, e eles não têm um momento de família juntos, né? Isso faz a diferença na educação? Faz muita diferença, porque vai criando exatamente os vínculos, que é o que a gente quer. Hoje em dia a gente vê que tem se perdido dentro das famílias esses momentos de estar junto, né? De comer na mesa, de assistir um filme junto, de ir passear num parque, atividades que parecem banais, mas que fazem a diferença, porque a criança vai entendendo que ela pode contar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele tio, com aquela avó, seja lá qual a pessoa de referência que ela tenha na família. E isso vai dando para ela uma sensação de identidade. Eu sei em quem me espelhar, e a gente tem batido muito nisso com os pais, que eles são os exemplos, né? Esse ano, a discussão do desenho que a gente fez trouxe um pouco essa questão de quem é a referência, né? Em quem a gente se espelha, porque tinha um personagem que tinha uma identidade com o pai. E isso fez com que as famílias refletissem também que tipo de exemplo eles têm dado para os seus filhos, né? Bem profundo, né? E, Raul, você cuida da parte financeira, mas eu queria entender hoje, a instituição ela tem voluntários e funcionários fixos também, que são remunerados, né? Porque é uma escola. Quantos são ao total hoje? Hoje nós estamos aproximadamente com 20 funcionários, obviamente grande parte educadores, né? Mas também tem toda a estrutura de cozinha, de escritório, quer dizer, tem todo esse esquema, toda essa estrutura montada para fazer o atendimento regular, como se fosse uma escola, uma outra entidade qualquer. É uma empresa, no fundo, funciona como uma empresa. E tem que ser assim, porque há responsabilidade não só no social, mas há também no fiscal. Você tem um relacionamento com o poder público. Porque vocês são conveniados, é importante explicar, né, que vocês são conveniados à Prefeitura de Santo André, é isso? É, a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, e aí recebem a verba da Secretaria para manter a escola, né, de educação infantil. O contraturno já é uma iniciativa da instituição. Própria da entidade. Então, você tem aí 105 crianças conveniadas, mas você tem um outro corpo de 40 crianças de uma idade maior que não são conveniadas. Então, você vem toda essa estrutura que tem que ser feita. Não é? Você tem que ir buscar, digamos assim, no mercado, aquilo que te falta, através de N ações, de parcerias, de amizade, de eventos. Então, isso é uma constante. Você entra o ano aprovando um orçamento negativo. No fundo é isso. Você tem que buscar justamente para fechar o ano dentro do nosso famoso ano. Nesses últimos anos aí que a gente vem aí desde 2013 enfrentando uma crise séria no país, sentiu que houve uma diminuição aí nos recursos, nos apoios? Na verdade, como é que funciona isso? Alguma coisa assim, né? Você pode ter algum recuo de algumas empresas, alguns amigos, alguns parceiros. A prefeitura tem sido muito correta nesses anos todos. Ela pode te manter mais ou menos congelado, mas ela cumpre rigorosamente dentro dos prazos. Isso é muito importante, porque se você funciona como uma empresa, você tem que viver essa normativa. E isso é muito importante. O dinheiro que entra é justamente o dinheiro que sai para os funcionários, não é?
para esse movimento todo. Daí para frente você quer coisa nova, se você quer um picolé novo, se você quer um pirulito novo, se você quer uma geladeira nova, né? você Montar tem uma que buscar. brinquedoteca, fazer uma... Perfeitamente. Isso você precisa buscar no parcerias, mercado, seja fazendo pela compra ou pela parceria. Aí onde a parceria é algo muito importante para as entidades sociais. Que aí é o dinheiro que vem para fazer projetos específicos também, né? Como montar uma brinquedoteca, comprar materiais novos, montar um projeto novo. O que vocês pensam durante o ano, né, para obter esses recursos, Érica? Que tipos de eventos vocês fazem e atividades que vocês fazem para obter recursos? Dos materiais, a gente tem um projeto que se chama Ensinar e Aprender, né, que a gente faz como se fosse um apadrinhamento, mas não é. É mais ou menos isso, assim, a pessoa escolhe, né, doar 1, 2, 10 crianças no valor de R$80 por ano para manter o material e equipamentos daquela criança. Então, a gente precisa levantar 145 pessoas para doarem R$80. Além disso, tem os eventos. Então, a gente todo ano tem a Noite da Pizza, geralmente em agosto. No final do ano, a gente faz um bazar de Natal, que é em dezembro, né? E aí, esse ano a gente teve uma iniciativa nova que foi o nosso Bazar Permanente. A gente abriu, agora toda quinta-feira a gente tem o Bazar Permanente, fica na Rua das Rosas, 445, usando uma casa anexa com a igreja, que é a fundadora. Eles cederam um imóvel, então a gente é uma sala pequena, mas que já comporta esse bazar, né, que é pequeno ainda, inicial, mas a gente tem toda semana lá o bazar e um bazar mensal na entidade. Então, são ações que a gente vai sempre tentando inovar, incluir para ter essa manutenção. A gente faz parte, né, do programa da Nota Fiscal Paulista, né, que no fim das contas, com a mudança, né, no programa afetou bastante, porque a gente arrecadava de uma maneira mais simples, né, quando a gente arrecadava os cupons. Hoje em dia a gente tem que fazer o cadastro pelo site, aí você tem que convencer a pessoa a abrir mão desse crédito, mas ir lá no sistema, não sei o quê, e nem todo mundo tem essa disposição, né, assim, tudo bem, eu vou lá e faço. Então, a gente, às vezes, tem feito apresentações em alguns espaços para tentar convencer, né, sensibilizar, aliás, né, a pessoa a contribuir com a entidade pelo programa. A partir do momento que ela contribui pelo sistema, até que dá um retorno legal. Mas aí você tem que sensibilizar, né? Aí, no caso, você está falando da pessoa baixar um aplicativo para ela poder cadastrar, ir lá pessoalmente. Então, é uma ação individual de cada um, né? Então, é um trabalho meio que de formiguinha. Porque antes você deixava a urna lá. O pessoal ia depositando as no notas. restaurante, no supermercado, e as pessoas iam jogando. Era mais fácil também, né, Érica? E era mais fácil, né? Porque eu digo mais fácil porque a pessoa não precisa fazer nada. Você conseguia pelo volume. Justamente por causa disso, você tinha mais pessoas que se dispunham a simplesmente entregar a nota. Agora, na medida que você faz um cadastro, a pessoa já se fecha um pouco mais, ela dá umas resguardas um pouco mais. E não é só isso, você pega uma pessoa, às vezes, mais idosa, que tem dificuldade de baixar um aplicativo, ou que não tem um smartphone para poder fazer esse sistema, ela não consegue fazer isso, se ela não tem essa tecnologia ou esse acesso à tecnologia. Quer dizer, demanda um esforço individual de cada um, e acho que dificulta um pouco, né? Ou para a entidade, né? Porque a gente já fez alguns casos, a gente mesmo cadastra, ajuda a pessoa a entrar no sistema, no computador dela, ou baixar o aplicativo no celular. Mas aí você concorda que é poucas pessoas que você vai atingir? Porque você não vai conseguir, a gente não tem um batalhão de pessoas para ficar acompanhando, né? O consumidor, mas antes não, a pessoa depositava, era uma coisa super simples, né? Então afetou as entidades assim diretamente. Mas até dezembro está valendo ainda a urna, né? Então ainda pode aproveitar esse. A gente espera que continue posteriormente, que o governo venha dar continuidade nessa formatação, porque ela é mais simples, a mais objetiva e a mais nobre. E fácil, né? Fácil de utilização e de engajamento. O importante na ação social é engajamento pessoal. É você se dispor, mesmo que sendo só entregar uma nota fiscal, uma simples nota fiscal. Não interessa o valor, não é? Do cafezinho, a compra de um carro, digamos assim, você pode entregar a nota fiscal. Isto é uma doação, isso é você participar. E a pessoa não tem esforço nenhum para fazer isso, né? É uma coisa muito rápida, fácil, ela só coloca ali a nota dela, ela não precisa dar o CPF. E a gente tem uma população economicamente ativa muito grande aqui na cidade que pode oferecer esse recurso de uma forma voluntária, né? E falando um pouco mais das atividades da instituição, queria explicar um pouquinho como é que funciona a rotina do dia a dia aí. Vocês têm 2 turnos, de manhã e à tarde, como é que funciona?
Então, a educação infantil é período integral, das 7h30 às 4h30. A gente só não pega o turno, né, da tarde para a noite, não tem jantar, então a gente tem café da manhã, almoço e um lanche. O serviço de convivência, que é outro atendimento né, para 40 crianças, aí a gente tem 2 turnos, 20 crianças no período da manhã, 11h30 eles vão embora e a 1h entra outro turno, né, outro grupo de 20 crianças para o atendimento da tarde. E essas crianças que estão no contraturno, elas entram no período da tarde? Uma turma é de manhã e uma turma é de tarde, conforme o horário que a criança está na escola, né, regular. O horário que ela precisa. E como é que é feita a seleção dessas crianças, né? Porque eu acho que existe uma demanda muito grande, uma população bem carente, numa região bem carente. Como é que é feita a seleção? Existe uma fila de espera bem grande? Como é que é feito isso? Tem uma inscrição inicial, a gente abre em alguns períodos do ano a inscrição, as pessoas se inscrevem, aí a gente faz uma entrevista com a pessoa e faz uma visita domiciliar para checar os dados, para finalizar essa ficha, né, de inscrição, na verdade. E quando abre mesmo as matrículas, a gente chama as pessoas que foram selecionadas para as vagas. Às vezes a gente tem uma fila de espera maior, às vezes menor, conforme a demanda daquele ano da procura, né? Então tem uma procura maior esse ano, então a fila fica um pouquinho maior. Mas aí depende da faixa etária, né? Às vezes a gente tem procura muito grande para crianças menores, mas aí falta um pouquinho de criança para a faixa etária maior. Então a gente vai ajustando. Então às vezes nem fica em fila de espera conforme a faixa etária, né? Então já entra assim que faz a matrícula. Agora, Bárbara, nesse contraturno que vocês têm, tem crianças que já foram da educação infantil? Tem sim, esse é um dos nossos objetivos, a gente conseguir ampliar esse atendimento, porque à medida que o tempo vai passando, as crianças que saem da educação infantil necessariamente teriam que ir para o serviço de convivência. Hoje a gente não consegue atender um número maior de crianças, principalmente por conta do nosso espaço físico, mas também por uma questão de parcerias. Como o Raul disse, o nosso convênio com a prefeitura é apenas para a educação infantil. Então, as crianças do serviço de convivência são mantidas com recursos próprios da entidade. Então, esse ano nós estamos buscando novas parcerias com empresas, com pessoas físicas, para a gente conseguir ampliar esse atendimento do serviço de convivência. E quais são as atividades envolvidas nesse serviço de convivência, né? O que vocês priorizam aí como atividade para esses jovens? A nossa ideia é que eles possam ter um desenvolvimento de outras habilidades que não aquelas que estão na escola. Então, a gente tem uma parte de acompanhamento do dever escolar, sim, como se fosse um reforço, entre aspas. Eles fazem a lição de casa lá? Isso, mas também tem atividades esportivas, atividades artísticas, aula de música, né, informática. E a gente também tem buscado parcerias para ampliar esse leque. A gente queria transformar esse momento num pré-profissionalizante, onde ele já pudesse desenvolver habilidades pensando mesmo no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, para a gente contribuir para essa formação desse pré-adolescente, né? Para a gente conseguir que ele seja depois um adulto que tenha outras habilidades, não só aquelas que estão na escola para desenvolver. E aí a gente está falando aí também, eu vi que vocês têm atividade de música, né? Isso. Que mais? A gente tem música, tem informática, tem artes, tem espanhol. E nos sábados, que a gente tem outro E no caso, projeto, por exemplo, do espanhol, é um professor voluntário que Isso. vai lá e ajuda? Nesse caso, são todos parceiros voluntários, né? Que a gente conta com parceiros para desenvolver essas atividades de música também para a educação infantil, também tem aula de música para as crianças, que também é voluntário, e de sábado a gente também tem professores voluntários para dar jiu-jitsu, para dar dança e para dar circo. Então a gente também faz esse atendimento. Agora, Raul, não é difícil contar só com voluntários, por exemplo? Vocês têm uma parte que são professores remunerados, que estão vinculados ao município, aí, a um recurso que vem do município, mas vocês têm uma parte de voluntários, né? O que acontece? O voluntariado, ele é um público que às vezes ele arrumou um emprego ali, que remunera, está precisando, ele acaba tendo que se desvincular. É difícil contar só com voluntários? É importante ter um projeto de remuneração futuro para essas pessoas obtendo mais recursos? Como é que vocês imaginam isso economicamente? Isso teria que ser um passo mais para o futuro, realmente, você ter uma participação nessa, digamos assim, um pequeno colaboração financeira. Na realidade, são voluntários que participam do dia a dia, da vivência, não é? Mas o mais importante é que eles se achegam à organização, à ONG, e começam a estudar. Tanto que a gente comenta sempre, entre no nosso site, procure ver um pouco antes de você participar, antes de você colaborar, antes de você doar, para você ter uma ideia do todo.
Mas o mais importante é que você tenha sempre essa comunidade aberta para que as pessoas se aproximam e sintam como ela vivencia, porque na realidade é uma vivência, é uma doação. E aí é que você tem essas participações todas. Na medida que você vê as coisas claras, transparentes, com um bom andar, você se sente bem lá dentro, você quer participar. Então, todas essas formatações que você tem, os eventos que você faz, você conta com um grande número de colaboradores justamente porque eles viram. Da mesma forma que as crianças veem aos pais, não se esqueçam que aqueles que estão de fora começam a olhar para você, de como você trabalha, como você faz. Por exemplo, aqui são 3 voluntários. A coordenadora geral, ela também é voluntária. Então, é esse dispor. E, acima de tudo, você que está dentro tem que falar para aqueles que estão fora, mostrar o que é feito, como é feito. Então, você tem que transmitir. Esses vídeos são encaminhados para N pessoas que não vivenciam diretamente. São pessoas de outro mercado, são até de outras cidades, que mas acabam que, de alguma maneira, acompanhando assistem o vídeo crendo. e se engajam, né, Sem no dúvida, movimento. isso é importante. Vamos falar um pouquinho mais de engajamento, de voluntariado depois do intervalo, tá bom? O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho da instituição não governamental Todo Mundo Feliz, que atende crianças em situação de vulnerabilidade em Santo André, na Grande São Paulo. A gente estava falando no outro bloco, né, sobre a questão do engajamento das pessoas que trabalham, né, e da situação de vínculo mesmo, né. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, a gente ampliasse esse assunto. Já conseguiram contratar alguma mãe da comunidade, algum familiar para dentro da instituição? Não, várias. Na verdade, a gente já contratou muitas famílias, né? Muitas crianças. Nossa equipe, a gente tem em torno de 30% a 40% da nossa equipe é da comunidade, né? Tem tanto da área de limpeza, as 2 pessoas da limpeza, da cozinha são também, da parte administrativa é do entorno. Agora a gente também tem educadores, né? A gente tem 2 já formadas e que moram na comunidade. Uma delas, a história é interessante porque ela começou como mãe, né? O filho dela começou a ser atendido com 3 ou 4 aninhos. Hoje ele tem acho que 13 anos, se eu não me engano, o Léo. E ela começou muito participativa, né? Uma família muito participativa, e surgiu na época uma vaga para auxiliar administrativo. Ela logo se ofereceu, eu quero me candidatar, né, quando a gente abriu entrevistas. E daí a gente contratou porque ela era bem qualificada. E ela começou a trabalhando nessa área, ela já começou a fazer pedagogia, falando que queria ir para a área, queria ser educadora lá na entidade. Daí a gente foi mudando, ela passou para auxiliar de educadora. Atualmente ela é uma educadora, né, de uma das turmas, já tem faculdade, 2 pós-graduação e ela é super engajada. Isso é um relato que inspira mesmo, né? E eu acho que até para os outros funcionários que estão lá, saber da história de vida dela, que começou ali como mãe e hoje é uma educadora, é super importante, né? Importante. E motiva no sentido de vocês realmente contratarem pessoas da comunidade. Esse relacionamento com a comunidade, nós somos juntos à comunidade, né? Nós temos passagem direto para a comunidade. Então, isso é uma vivência maior do que simplesmente fazer um atendimento. Não é um atendimento social, é um envolvimento social. Porque aí não abrange só as crianças, mas as famílias também, né? E acho que atinge todo mundo. Agora, Bárbara, a questão, falando da localização de vocês, que vocês estão numa área muito vulnerável, né? Realmente muito pobre, com uma influência grande aí de tráfico de drogas, de violência. Qual que é a influência disso aí na vida dessas crianças? Vou falando mais aí para frente dos adolescentes, né? Que estão aí no contraturno. Qual que é a influência disso na vida dessas crianças? Uma preocupação grande que a gente tem é exatamente com essas crianças, quando elas saem da educação infantil e vão para o ensino fundamental, onde elas vão ficar no horário que elas não estão na escola. Por isso, nós começamos com esse trabalho de serviço de convivência, para que a gente pudesse oferecer para essas crianças um
ambiente seguro, longe do tráfico, longe da violência, para que ela pudesse se desenvolver. Então, a gente considera fundamental ampliar esse espaço para que a gente consiga atender mais crianças e, assim, tirá-las das garras do tráfico, porque a gente sabe que, infelizmente, naquele espaço, as crianças não têm nenhuma área de lazer, ela não tem outra possibilidade, naquela comunidade, de outras atividades, que não em projetos como o nosso. Então, a gente considera esse atendimento fundamental para tirar essa criança dessa situação. E existem pesquisas que mostram que essas crianças que frequentam o contraturno, às vezes têm um rendimento melhor na escola, porque estão ocupadas e estão ali com um pouquinho de reforço, com uma aula de música, para ampliar aí as atividades. Você percebe isso, que as crianças que frequentam aí a escola em período integral ou participam do contraturno têm um rendimento escolar melhor? Vocês conseguem acompanhar isso ou ter uma ligação com a escola dessas crianças? Então, a gente percebe, até porque a gente consegue fazer um paralelo com as crianças de classe média. A criança de classe média, normalmente, ela tem várias atividades que não a atividade escolar. Ela vai para a natação, ela vai para o inglês, ela vai para o balé, para o judô. Tudo isso contribui para a sua formação e também para o seu desempenho escolar. Essas crianças, como as famílias não têm acesso a todas essas possibilidades, até por uma questão financeira, muitas vezes essas crianças estão tolhidas e elas não conseguem ter o mesmo desempenho do que uma criança de classe média e de classe média alta. Então, a gente tem sempre fazer a parceria com as escolas, inclusive, para acompanhar o desempenho dessas crianças, e a gente trabalha sempre naquilo que a escola não oferece. Então, a nossa ideia é para além da escola. Então, principalmente atividades artísticas, esportivas, para a gente entender que esse desenvolvimento não é também só cognitivo, mas ele é um desenvolvimento motor, ele é um desenvolvimento emocional. Então, a gente tem que considerar que é uma idade crítica também para a sua estabilidade emocional, que os adolescentes precisam criar vínculos. Então, as educadoras que fazem esse trabalho têm uma parceria bem bacana com eles para conseguir ser uma pessoa de referência. Né? Então, isso é muito importante. A gente falando em parceria, né, Raul? Você falou o quanto isso é importante para o terceiro setor, né? Sim. De parcerias. Vocês, pensando aí no futuro, a parceria, por exemplo, com uma academia para esses adolescentes ou com uma instituição esportiva para oferecer esporte para esses adolescentes, é um projeto interessante também para ampliar aí o atendimento de vocês. Sim, nós temos que chegar até lá, né? É uma questão estrutural. Então, nós temos que justamente nos prepararmos para levar essa ideia para essas instituições, para essas empresas. Nós temos outras que nos auxiliam em outras áreas. Por exemplo, né? A questão esse jornalzinho, essa revista. Perfeito. Que vocês aí você fazem, tem né? um exemplo típico. Nesse jornalzinho você tem duas agências de propaganda, podemos dizer assim, trabalhando. Uma, que é a Pérez Damiani, que faz toda a diagramação e nos acompanha há muito tempo. A outra, que é justamente onde você está com o seu dedo, essas carinhas lindas que tem aí, essas criancinhas lindas que estão aí pintadas, vem de uma outra agência, justamente lá da própria Santo André, não é isso? Que é o Octopus, né? Que é o Octopus, do Mário Ferrari e a sua equipe. Então, são parcerias que vão acontecendo no dia a dia. Nós fomos também privilegiados com a agência de propaganda RAI MP, que nos, digamos assim, fez um apoio muito grande quando ela comemorou seus 30 anos. Ela nos convidou com outras instituições esse projeto é muito bacana. 30 mentes diferentes. E eles nos privilegiaram, justamente nós somos, a Todo Mundo Feliz, através da Érica, nossa coordenadora, a primeira mente diferente a ser contatada. Só para explicar para o público que isso aqui é uma revista que uma agência de publicidade fez, né, e que mostra exatamente, dá luz, dá visibilidade para o trabalho de várias instituições. São 30 instituições. 30 instituições então, comemorando os 30 anos. Você vê que você não precisa ser diretamente da ação social, digamos assim, para você participar. Aí nós temos casos de 3 agências de propaganda operando em prol não só da Todo Mundo Feliz, como também de outras entidades. São justamente essa vivência, essa transparência, esse relacionamento que você consegue permear a sociedade. Porque muita gente que pensa no terceiro setor, pensa só nessa ação física do alimento, da educação, mas existe toda uma rede de contatos, né, que você precisa do marketing, você precisa, né, do passeio, do ônibus que leva a criança para fazer uma excursão,
você precisa de outras atividades e de outros fornecedores para viabilizar projetos que não é só o dia a dia também, Nós né? temos as parcerias na área de saúde, né, Érica? Que a gente tem também com algumas entidades, né? A gente tem, além do posto de saúde mesmo, ali do entorno, que auxilia bastante mesmo, né, no dia a dia, a gente tem com a Laser Ocular, que é uma clínica de oftalmologia lá do centro de Santo André, que é bem conhecida e conceituada. Eles fazem teste de acuidade visual nas crianças, depois eles próprios, depois do teste, encaminham as crianças que precisam passar por uma consulta e eles vão lá para a clínica, fazem todo o atendimento conforme o caso da família, que eles avaliam, eles finalizam até com a doação dos óculos para a criança, né? Olha, então, que assim, bacana. é um apoio que eles estão, como dando as agências, né, trabalhando na própria área de atuação. Não mudou a sua área e nem está contribuindo, se for ver, dinheiro, né, trazendo dinheiro para a entidade. Mas para o atendimento e para aquela criança que é atendida, poxa vida, tá É uma melhora trazendo na qualidade de vida dessa exatamente, criança, né? E proporciona aí um serviço super importante, Super porque importante. muitas crianças têm um rendimento baixo escolar por conta da baixa visão ou de alguma dificuldade de visão aí, e a gente sabe que isso é muito importante também. É importante, ela comentou, esse envolvimento no todo, não é? Porque se a criança tem necessidade de tratamento, não é? Precisa do óculos, ela tem todo esse trabalho feito graciosamente pela laser ocular. Isso não tem valor, não é? Não tem como mensurar, é realmente uma doação do que eles têm de melhor. E acho que cada um pode fazer na sua área um pouquinho, Isso, né? Pode trazer... Agora, o mais surpreendente também, eu acho que é o espírito voluntário mesmo das pessoas que estão ali dispostas a cuidar dessas crianças, também sem remuneração, né? Você falou que tem 40 crianças sendo atendidas aí no contraturno e mais ou menos uma equipe de quantos aí para ajudar voluntariamente essas crianças? Então, na verdade, a gente funciona com aulas, né? Então, os professores que vão dar aula de informática, inglês, música, espanhol, eles vão para dar aquele momento de aula. Então, nós temos uma educadora que faz todo o acompanhamento com essas crianças e todo o resto da instituição também contribui, porque essas crianças têm que se alimentar, têm que usar os espaços. Então, elas acabam sendo assistidas por toda a equipe, inclusive a parte administrativa. Agora, esse recurso a gente levanta também com os eventos que a gente faz ao longo do ano. Então, para esse atendimento que não é conveniado, a gente também conta com os voluntários, para os eventos e também para doações. Como a Érica disse, a gente tem um bazar permanente. Então, esse bazar, é importante dizer, assim, vocês recebem Isso. doações para esse bazar, são roupas seminovas, é um bazar de roupas, é isso? Isso, é um bazar de roupas, mas também tem utensílios domésticos, utilidades, sapatos, sapatos, às vezes até Brinquedos, algum eletrodoméstico, um liquidificador, uma batedeira. Então, são todos. Alguns novos, a gente tem doação, às vezes, de roupas e equipamentos novos, mas a maior parte são seminovos. Então, todas as pessoas que doam também contribuem com a entidade, porque todo o recurso arrecadado no bazar é usado no trabalho direto com as crianças. E esse bazar funciona todas as quintas-feiras, é Isso, isso? todas as No horário quintas-feiras. comercial. No horário das das 10 às 17. Das 10 às 17. E a própria comunidade se beneficia aí desse bazar também? Pode comprar, acaba comprando lá? Então, a comunidade se beneficia no bazar que a gente realiza na entidade, que é uma vez por mês. Esse permanente acontece na sede da fundadora, né, que é em São Paulo. Então, os usuários mesmo, as famílias acabam não aproveitando, mas a gente faz também um bazar para a comunidade, daí sim. Eles aproveitam porque daí são preços muito baixos e o recurso que a gente capta às vezes nem é tanto, mas é mais mesmo para beneficiar as famílias, Claro, né, para eles no terem a caso, oportunidade de comprar roupas aí num valor mais acessível, Isso, né? E isso aí acontece uma vez por mês? Uma vez por mês. Sempre a segunda, sexta-feira do mês a gente faz um bazar lá na entidade, para isso mesmo, para beneficiar a comunidade, né? E a questão da parceria, Raul, a gente estava falando ainda das agências e tudo, vocês têm um convênio com a secretaria e tem algumas agências que ajudam vocês. Quem quiser contribuir e ajudar efetivamente aí com algum valor mensal, como é que pode ser feito? Bom, nós temos e voltamos a frisar que a primeira coisa, entre no site para conhecer a entidade. Nós queremos que as pessoas que vivenciem, né, a entidade. Afora isso, óbvio, nós temos a conta bancária, que você pode fazer o depósito diretamente na conta bancária, né? Agradecemos muito se você fizer isso mensalmente, né, olhando dessa forma, mas na realidade isso pode ser pontual, porque a gente vive do todo, é na somatória do todo.
quando a Bárbara fala a respeito da educadora, da convivência, essa é contratada, né? Então, isso gera um custo, as mensal, educadoras desses daqui mensal. geram um custo mensal, é coisa fixa, é coisa séria, né? E nós temos que, além disso, tem todo o preparo de todo o material, de toda a organização para que isso flua Você constantemente. estava falando do dia da pizza, né? Aí vocês têm voluntários que fazem a pizza, como é que funciona isso? A Noite da Pizza é um evento que a gente já faz, acho que, se eu não me engano, está indo para o 15º ano já, agora, nesse ano de 2018. E a gente tem voluntários para fazer as massas, voluntários que doam os recheios, voluntários que servem as pizzas, e a gente monta tudo quase que com trabalho voluntário, né? Tem a equipe, geralmente... E aí vendem os convites para Vendem obter os convites para obter o recurso, e daí a pessoa participa de uma festa italiana mesmo, né? Que é com música italiana, com rodízio de pizzas, é super divertido, bem gostoso, mas também contribuindo com a entidade, né? E essa festa da pizza, ela acontece aqui mesmo, né? Sempre em agosto. Então ainda vai acontecer. Vai Isso acontecer. acontece aqui em São Paulo, né? Nós realizamos em São Paulo, justamente no salão social da igreja que frequentamos, para que tenha isso dentro de uma normativa de custos menores. É óbvio que nós já estamos pensando na ampliação, numa forma maior, e quem sabe o próximo ano a gente até consiga isso. Agora, para se dar uma ideia, nós temos aqui o pessoal do salão, tem o pessoal do forno, não é? Você põe a mão na massa, põe a mão na massa, literalmente, literalmente, né? Porque você tem que participar, né? Acima de tudo. E toda essa estrutura é feita com visão justamente de arrecadação. Você tem, ao mesmo tempo que tem a Noite da Pizza, você tem, no final do ano, o Bazar Maior, que é justamente o que nós denominamos Dia Feliz, justamente para fazer uma grande arrecadação. Aí você tem participação em N produtos, você tem N segmentos, que é justamente quando você aparece, principalmente equipamentos novos, são mais fáceis de você vender numa feira como essa e ter um melhor resultado, obviamente, né? Sempre imaginando que é um custo de venda a menor do que estão nas lojas, justamente porque aquilo você recebeu. E, da mesma forma, você cria uma possibilidade de que alguém compre, colabore, fazendo um bom negócio. Porque aí você tem uma dupla função, né? Na medida que ela premia, ela também é premiada. E só para lembrar para quem está em casa, quem quiser cadastrar também o nome da entidade na Nota Fiscal Paulista, né? É só baixar o aplicativo e aí coloca lá Todo Mundo Feliz, o nome da entidade. Creche Todo Mundo Feliz. Que Creche Todo Mundo Feliz. Tem o nosso CNPJ, né? Não sei se, acho que é importante colocar, né? Que é o 05 083 072 1000 ao contrário 63. Porque com as mudanças a gente teve que fazer mais do que um cadastro, então é importante pegar pelo nosso CNPJ. Tá? Tem no site essas informações para quem quiser informações, procurar, tá? poder, porque Sim. aí é uma forma de ajudar permanentemente também aí com a nota. E uma maneira também de contribuir pela nota é você cadastrar pelo site, né, da Receita Federal, você entra no seu CPF e cadastra Todo Mundo Feliz como sua entidade preferida, parceira, sei lá, você escolhe a Todo Mundo Feliz e daí quando você der o seu CPF no caixa, quando você pedir sua nota paulista, a doação já vai direto para Todo Mundo Feliz. Então é uma forma mais simples do que o aplicativo, porque o aplicativo você tem que fotografar, né? Você tem que ficar lá fazendo um escaneando a sua nota. E dessa forma não, já entra direto. Então pode fazer direto pelo site da Receita Federal. Isso, aí pondo o nosso CNPJ, né, que eu citei, mas nosso site tem todas essas informações. Bacana. E dá para facilmente pegar, a receita é estadual. Receita estadual. Receita estadual. Então você vê também uma contrapartida. Na medida que você está participando de uma ação social, quando você se cadastra ou utiliza, você está auxiliando o teu estado a ter recursos a mais. Então isso é tão que você toma um cafezinho e pede lá a notinha de R$ 4,00, R$ 3,50, justamente para você ter um todo. Então você beneficia uma entidade social ao mesmo tempo que você beneficia o Estado nos recursos arrecadados com o imposto. Tem uma dupla função aí. Dupla função. Tem gente que não gosta de dar porque acha que está sendo vigiado, mas realmente a função aí é produzir também aí recurso para o Estado e também para as instituições. Raul, para finalizar, eu queria suas considerações finais aí desse trabalho voluntário, né? Do que representa isso na sua vida, que já são mais de 15 anos, o que representa essa ação na tua vida? Eu acho que é importante porque se nós temos uma fé que se fala de amor,
você tem que exercer. Do contrário, é vã a tua fé. Se você não participa, se você não vivencia, você é que pode mudar o teu mundo. Você pode exercer. As mudanças que você quer tem que começar por você. E é isso que a gente vê. Essa doação, na realidade, nada mais é do que uma gratidão pelaquilo que você recebe, pelaquilo que você faz, pelaquilo que você tem. E o envolvimento traz uma paz muito especial. Eu acho que todos nós sabemos que a área boa é você realmente servir. Não é? É muito gostoso ser servido, mas é muito mais você servir. E eu acho que todos nós devemos pensar em participar de um trabalho voluntário, participar de uma entidade social, participar da vida dos outros, não se intrometendo, obviamente. Né? Não vai se intrometer na vida dos outros, mas você ajudá-lo a crescer. Até porque o governo não dá conta de tudo, né? Não. Sem dúvida. E, Bárbara, para você, o que representa esse trabalho voluntário? Você é uma das fundadoras também aí desse projeto. O que representa isso na sua vida pessoal e profissional? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais me orgulho na vida, né? De ter começado um trabalho e ter visto esse trabalho crescer e ganhar fôlego e hoje envolver tanta gente. E eu acho que é importante a gente ter esse senso que o Raul falou do coletivo, porque nós somos uma diretoria em que nós temos vários profissionais, todos de forma voluntária, mas que se complementam. Então, tem eu que sou pedagoga, a gente tem advogado, a gente tem engenheiro, e isso é muito legal, ver as pessoas doando o seu tempo e os seus talentos também, para fazer a entidade crescer. E lá na ponta a gente tem gente como a Érica, que doa também o seu tempo e os seus talentos, mas no todo dia, para fazer a coisa acontecer no todo dia. Então a gente precisa, como o Raul falou, de gente aqui na retaguarda, que vai correr atrás de algumas coisas, mas gente também lá na ponta. E isso, de fato, é muito gratificante, a gente conseguir ir lá e acompanhar as crianças e ver as famílias quando a gente tem os eventos, saber que a gente está fazendo diferença, mesmo que seja na vida de 130 crianças, é algo muito transformador mesmo. Para você, Érica, o que você imagina de todo mundo feliz daqui a um tempo? Assim, como é que você imagina essa instituição para o futuro? Para o futuro a gente tem muitos sonhos, né? Mas principalmente de ter uma sede um pouco maior para atender a demanda que a gente vê, né? Quanto mais você vai se envolvendo, né? Que, como a gente já falou um pouco aqui, a gente acaba tendo envolvimento social, não é só um atendimento só. Então a gente começa a perceber tantas necessidades que vai muito além do aquele atendimento de dia a dia, né? Às vezes a gente acaba criando outros atendimentos pela necessidade. Então de ter um espaço mais amplo, né, mais adequado para que as crianças tenham um atendimento digno de uma criança, né, de qualquer classe social, que isso não tem diferença, né. E a gente também espera que mais pessoas se empenhem, se envolvam com isso, porque acaba sendo um trabalho de formiguinha, né. Então, quanto mais formiguinha, melhor e maior vai ser o atendimento e vai alcançar mais pessoas, né? Então, acho que é isso. Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui, parabéns pelo trabalho, que todo mundo feliz aí consiga alcançar mais crianças e mais jovens aí no futuro. E o programa Nossa Entidade termina aqui, mas você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.